noite, amontoado! Pode se sentar, boa noite. Para você que nos está assistindo através do YouTube, o desejo do nosso coração é que você possa estar conosco, presente aqui no Amontoado. Que o nosso ministério possa ser conhecido e possa trazer transformação para a sua vida. Nós somos um ministério cheio de adolescentes que estão cheios do poder da palavra e do poder do Espírito Santo de Deus. Então, nossa alegria vai ser muito mais completa se você tem a vontade de nos visitar. Nossa alegria vai estar plena. Boa noite, amontoado! Estão animados hoje? Estão muito animados hoje? Hoje temos uma palavra de parte do coração de Deus realmente extraordinária. Gente, quando eu era mais novo, mais jovem, eu me apaixonei pela melhor amiga da minha melhor amiga. Me apaixonei por uma estudante de medicina, uma estudante de medicina que, além de estudante de medicina, era pianista, é pianista. Eu me lembro a primeira vez no ano 2001 que eu tive uma conversa com minha melhor amiga na faculdade e ela me falou que estava chegando de um acampamento e nesse acampamento que ela estava tocando com sua melhor amiga, que sua melhor amiga tocava piano e ela falava: minha melhor amiga toca piano, minha melhor amiga estuda medicina. E eu falei para ela: eu preciso conhecer a tua melhor amiga, porque são as duas coisas que eu estou procurando numa serva de Deus. Aí, gente, eu fui chamado, eu fui para a igreja da minha melhor amiga. Eu não era crente naquele tempo. Eu fui porque eu queria ver cantando a minha melhor amiga. A Adriana tem uma voz preciosa, extraordinária. Eu fui a ver a Adriana, mas também fui a ver a Cláudia. E quando eu chego, gente, na igreja, na Aliança Cristã Missionária, a primeira coisa que eu vejo é ela ensaiando. E eu vejo: lá está a Cláudia. Ela não sabe, mas eu vou casar com ela. Ela não sabe. Gente, e então a Adriana me apresenta todos os seus amigos e tudo aquilo. E adivina que? Aí vem ela caminhando, bem magrinha. E ela vem caminhando e aí lá vem ela. E então, eu imaginei essa cena muitas vezes na minha cabeça, conhecer a Cláudia, a famosa Cláudia. E aí nesse momento, gente, nesse momento extraordinário, ela chegou e me falou: oi, tudo bem? Prazer, eu sou a Cláudia, bem-vindo, o Senhor abençoe. E foi embora. E eu falei: que desgraçada. Levo anos tentando te conhecer e tu não me... Bah! Lembrem que eu não era cristão, estou sendo sincero com vocês, é o que eu pensei. Lembrem que eu sou sincero. E eu falei: meu Deus, eu vim todo este tempo só para te conhecer. E ela foi embora, gente. Adivina que? Me apaixonei mais. Me apaixonei mais. Os homens às vezes gostam de ser um pouco maltratados. Passaram muitos anos depois do 2001, até que a gente voltou a conversar. E nesse tempo, gente, eu não era crente. Eu ligava todas as sextas. Eu comprei um plano só. Tinha um plano naquela época, lá na Venezuela, que era um plano para chamar a teu número favorito. E te dava 1h30 de ligação. Não existia WhatsApp, gente. Vocês são abençoados. Cada SMS custava um monte de grana. E então eu ligava todas as sextas para ele, conversava com ele, e convidava era para sair. Ele me falava que não, até que por fim, um ano depois, imagina, gente, um ano depois ela cedeu a sair comigo. E adivina que? Ela saiu comigo, eu levei ela a almoçar, comprei uma sobremesa para ela e para os pais dela, fica a dica. Comprei sobremesa para ela e para os pais dela. Gente, e esse dia ela me falou, ela foi bem sincera comigo e falou: eu não quero nada com você. Você quebrou tudo. Eu fui, levei ela para a igreja dela, voltei, nada aconteceu. Deixei de ligar para ela, evidentemente, porque já me falou, não queria nada comigo. Homem derrotado, soldado derrotado. E aí, gente, uma semana depois, eu recebi um SMS. Oi, tudo bem? Você não ligou na sexta.
Aí eu escrevi para ela: mas você me falou que não queria nada comigo. E aí ela me escreveu uma coisa que eu quero falar para ti. Se Deus chega a ter um propósito contigo e comigo, se Ele verdadeiramente tem um propósito, você tem que se tornar meu melhor amigo. Sábia. Passou muito tempo, gente. Eu passei por um processo muito longo para aceitar a Cristo no meu coração. Um processo difícil, um processo que não foi fácil, mas para a glória de Deus, eu conheci primeiro a Deus e me apaixonei mais por Deus que pela Cláudia. Passou muito tempo depois de eu me convertir, porque eu sabia, e eu entendia, e eu compreendia que eu precisava crescer em Deus primeiro, para poder conquistar o coração da Cláudia. Que eu precisava, de algum jeito, conhecer esse Deus, ter uma intimidade com Ele, aceitar seus desafios no meu coração, para poder olhar para a Cláudia e falar: eu estou pronto para ti. E aí passou mais um tempo, e Cláudia foi muito sábia, porque a Cláudia falou: você precisa crescer primeiro. Você precisa crescer primeiro. Para ser a história curta, né? Me casei com ele. E foi um casamento lindo, gente, cheio de pessoas que nós amamos e que nos amaram. E logo desse tempo a gente comprou um apartamento, a gente começou a fazer todas aquelas coisas legais que fazem os recém-casados, a sair, fomos de lua de mel para Bariloche, fica a dica também, Bariloche, a Patagônia Argentina, um lugar muito lindo. E nós começamos a orar para Deus. Deus faz algo grande com a gente. Faz algo grande com a gente. Durante 2 anos, a nossa oração como esposos faz algo grande com a gente. Só que na nossa mente limitada, algo grande com a gente era algo grande dentro do nosso país. Nunca a gente se enxergou fora de nosso país. Nunca. Não estava nos nossos sonhos, não estava no nosso coração sair e deixar a nossa terra. E nós falamos para Deus: Deus, faz algo grande com a gente. E parece ser que algo grande na mente de Deus para nós foi Rio Grande do Sul. E deixamos o Caribe venezuelano, as praias mornas, essas legais que eu falo para vocês que a gente tem lá. E deixamos tudo para vir ao nosso fim do mundo. Aquela coisa de: me sereis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Bom, gente, eu cheguei nos meus confins, tá? Eu estava na metade do mundo, eu já cheguei nos meus confins, vocês que se virem. Quando Deus te chama, Ele te pode chamar para lugares que tu não esperavas ser chamado. Para lugares que tu nunca sonhaste com ser chamado. E nós aceitamos esse desafio. E nós aceitamos esse chamado. E nós tomamos uma decisão de vir aqui, a Rio Grande do Sul, sem saber falar o idioma de vocês, sem conhecer a cultura de vocês. E saiba uma coisa: quando Deus tem um plano com você, Deus paga tudo. Nós não pagamos absolutamente nada para vir aqui a Rio Grande do Sul. E esse dia que tomamos essa decisão de vir aqui, os nossos pastores perguntaram para nós: vocês estão em paz? A paz é o indicador mais importante para tomar uma decisão. Nunca se mova do lugar onde você está até que Deus não coloque paz no seu coração. E o Senhor colocou paz e nós falamos para nossos pastores: estamos em paz. Nos abençoaram, tivemos uma despedida linda. E o 1º de junho de 2014, deixamos a nossa terra, os nossos pais, a nossa família, para conhecer aquela terra do céu azul, a terra dos gaúchos. Nós tínhamos o projeto de estar aqui 3 anos somente, já levamos 10. Mas nesses primeiros 3 anos, nós tínhamos que tomar mais uma decisão, a decisão de ficar definitivamente ou voltar para a nossa terra. E realmente, nós começamos a orar: Senhor, nos mostra onde o Senhor nos quer. Nos mostra. Já tínhamos experiências de estar aqui, já tínhamos experiência internacional, tinha sido algo extraordinário, mas o Senhor queria que a gente ficasse. E a gente começou a orar.
E a única coisa que a gente ouvia de parte de Deus é: fica aqui, fica aqui. O Senhor respondeu a nossa oração. Só que eu, no meu coração, ainda sentia que algo tinha que eu fazer lá na Venezuela. Eu sentia que algo me puxava de lá da Venezuela. E eu falava para Cláudia: Cláudia, eu preciso soltar o meu país. Eu preciso soltar a minha terra. Nós precisamos criar raízes aqui no Rio Grande do Sul. Porque até que a gente não crie raízes, a gente não vai abraçar esta terra. A gente sempre vai ter saudade daquilo que deixamos e não nos vamos a sentir parte desse povo. E adivina que? Você sabe muito bem como eu trabalho as coisas com Deus, né? Eu falei: Deus, responde. E o Senhor respondeu. O Senhor falou: fiquem aqui. E nesse dia, gente, que o Senhor falou conosco, eu decidi fazer um memorial no céu. Essa bandeira que vocês estão vendo aí, ali, é a bandeira do nosso país. O amarelo significa a riqueza da pátria venezuelana. O azul significa o mar Caribe. O vermelho significa o sangue dos nossos libertadores. E essa estrela significa as províncias que foram libertadas. Essas bandeiras têm um significado importante para nós como venezuelanos. Cada vez que visitávamos um país, ministrávamos nesse país, Cláudio e eu, nós tirávamos uma foto com essa bandeira nesse país, porque nós estávamos falando: nós somos venezuelanos, mas o Senhor nos está usando para abençoar essa terra. Essa bandeira tinha um significado importante, significava pertença, significava que eu era desse país, que eu fazia parte dessa terra. Mas quando Deus te chama, você começa a entender, a compreender, a enxergar e a ver que você não é cidadão da Venezuela, nem do Brasil, nem de nenhuma parte. Você é cidadão do céu. E a sua pátria é uma pátria celestial. A sua pátria é uma pátria celestial. E como eu falei para Deus: Deus, então, se nós somos cidadãos do céu, se a Cláudia e eu já não somos venezuelanos, se nós somos brasileiros, porque não falamos bem o idioma deles, então eu preciso renunciar. Todo chamado de Deus na tua vida, todo chamado de Deus na tua vida, vai demandar uma renúncia. Eu decidi fazer um memorial para renunciar a meu país. Um memorial no céu. Eu recebi o convite de um amigo, o Rodrigo Medeiros. E Rodrigo Medeiros, ele é tão abençoado por Deus que ele tem um avião para pular de paraquedas. E esse dia, gente, eu peguei minha bandeira, a bandeira que nos acompanhou durante tanto tempo por tantos países. A bandeira que significava identidade, que significava terra, que significava família, que significava herança. E esse dia, eu fiz um memorial no céu. Eu soltei e renunciei para aceitar definitivamente o chamado de Deus como família, para habitar na terra que o Senhor nos chamou. Para habitar na terra onde o Senhor nos falou: fica aqui. Eu peguei minha bandeira, pulei de paraquedas e soltei. E soltando essa bandeira, eu falei para Deus: agora nós somos desta terra. E eu quero compartilhar com vocês esse memorial.
Eu nunca me senti tão perto de um barbudo na minha vida. E eu não tive nenhum motivo para duvidar da minha masculinidade. Eu falei, fica bem pertinho, guri. Não me solta, não. Não me solta. Gente, foi um memorial com Deus. Foi realmente extraordinário. Eu soltei nesse momento ali um símbolo na nossa vida. O símbolo que revelava a nossa pátria. O símbolo que revelava o lugar onde nós crescimos, as nossas ruas, o nosso idioma, a nossa comida, a nossa gente. Porque o Senhor nos chamou para a sua presença. O Senhor nos fez um desafio. E o Senhor falou conosco uma coisa. E essa coisa o Senhor quer falar contigo hoje. E é o título dessa mensagem: fique aqui. Fique aqui. Fique aqui. Eu vou pedir que você procure na sua Bíblia o livro do meu deserto. O livro do Êxodo, o capítulo 24, versículo 12. Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Amém? Pegue sua Bíblia de papel, sua Bíblia do celular. É muito importante que a Bíblia esteja nas suas mãos sempre. Êxodo 24, 12. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique. Vamos de novo, amontoado. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Fecha teus olhos, amontoado. Pai, nós consagramos a nossa vida, consagramos a tua palavra. Que tu possas falar ao nosso coração. Coloca desafios na nossa mente, metas na nossa mente, desafios no nosso coração. Senhor, que tu possas falar para nós através da tua palavra. Pai, eu me consagro na tua presença. Me usa apesar das minhas limitações. Que teu Espírito Santo possa fluir livremente neste lugar. Senhor, que tu possas nos mostrar a tua glória e nos lembrar que tudo que começa na tua presença termina na sua glória. Em nome de Jesus, que amontoado fala. Amém. Amém, amém, gente. O Senhor nos está chamando a que avivemos o nosso coração. Este é o ano do revival no amontoado. Esse é o ano que o Senhor está fazendo coisas realmente extraordinárias. O Senhor nos está chamando a ter encontros com Ele, encontros profundos. Nessa sarça você tem um símbolo. Nessa sarça você está vendo algo que nos conecta com a eternidade, com o transcendente, com o sobrenatural. Nessa sarça o natural e o sobrenatural coexistem. Nessa sarça há uma porta que aponta para o eterno. Nessa sarça é um lugar onde acontece uma profunda transformação espiritual. Nessa sarça, a presença de Deus se transforma para sempre a tua vida, a vida de Moisés e a nossa vida. Na presença de Deus, nesse encontro que Deus tem com um homem de Deus, um homem que era pastor. Nesse lugar, um homem chamado Moisés se ajoelha como pastor, mas se levanta como profeta. A sarça é um lugar de transformação na tua vida. É um homem que deixa de ser pastor e começa a ser profeta. Porque onde há avivamento, há profecia. E eu acredito que, amontoado, nós estamos nos dirigindo para um novo tempo, um tempo profético. Porque nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Sabe o que o Senhor nos está chamando a fazer, amontoado? Tira a sandália dos pés, porque o lugar para onde nós vamos
santo. Tira a sandália dos pés, porque o lugar para onde nós vamos como ministério é santo. O lugar para onde nós vamos como igreja é santo. O lugar para onde nós vamos, nosso destino celestial, é santo. Tira a sandália dos pés, porque o lugar para onde o Senhor nos está chamando, nós acreditamos que santidade e consagração serão as marcas desta geração. Por isso nosso moletom carrega dentro de si essa imagem, porque nós acreditamos que Deus está levantando não somente profetas, Deus está levantando também sacerdotes. E como sacerdote, você que é um adolescente está consagrado ao Senhor. Holy to the Lord. Olha, meu inglês tão bom, que legal. Holy to the Lord. ¿Por quê? Porque Ele te está revestindo de honra e de dignidade para coisas grandes que o Senhor tem preparado para ti, amontoado. Eu quero ouvir um amém da sua parte. Amém. Amém. Honra e dignidade, as marcas de santidade. Santidade e consagração, as marcas desta geração. Honra e dignidade, as marcas de identidade da santidade amontoado. O que nós estamos vivendo nesta igreja não é normal. O que nós estamos vivendo nesta igreja e o que nós estamos vivendo como ministério não é normal. Mas adivina uma coisa. Pergunta para mim, que coisa, Raul? O que vamos a viver é sobrenatural. O que nós vamos a viver é sobrenatural, porque o Senhor nos está chamando a ser uma geração eleita, um sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Nós estamos vivendo como igreja uma multiplicação de discípulos, uma multiplicação de casas, uma multiplicação de igreja. Nós estamos debaixo de uma visão espiritual. Nós não estamos debaixo da visão de um homem. O Senhor nos deu uma visão espiritual como igreja, e eu acredito que Deus vai usar poderosamente um amontoado para essa missão e para cumprir essa visão. Eu acredito nisso, mas você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com Ele. Um encontro com Ele. E o que nós vemos em Êxodo 24:12 é que Moisés está recebendo um convite de parte de Deus. Olha o que diz a palavra. Diz o Senhor a Moisés: suba ao monte. O Senhor está fazendo um convite. O Senhor está fazendo um convite para você. Você nem se imaginava estar nesta terra, mas Deus está fazendo um convite para você. E esse convite vem de parte de Deus. Esse convite não vem de parte de um ser humano. Esse convite vem de parte de Deus. Você se lembra quando Deus me chamou para o deserto? 40 dias nesse deserto, só água. Ele me fez um convite, Ele me fez um desafio, e Ele me falou: vem, eu tenho um convite para ti. Eu quero que tu conheças um deserto que tu não conheces, uma terra que tu nunca tem visto. Eu poderia ter rejeitado esse convite, e você pode rejeitar o convite de Deus, não tem problema com isso, porque os convites podem ser aceitos ou podem ser rejeitados. Mas o que você perde se você não aceita os convites de Deus é extraordinário. Aí você precisa ser forte e corajoso, forte e corajoso. O Senhor está fazendo um convite para Moisés: suba o monte, suba o monte. Cada etapa na tua vida, Deus te vai fazer um convite para um monte. Como criança, Ele te fez convite para vários montes. Como adolescente, Ele te vai fazer convites para um monte. Como jovem, Ele te vai fazer um convite para um monte. Como casado, sem filhos, te vai fazer um convite para um monte. Com filhos, te vai fazer um convite. Como adulto, te vai fazer convites. Idosos, vão fazer um convite. Não tem a ver com idade, tem a ver com chamado. Não tem a ver com idade, tem a ver com chamado. Deus está te convidando a ter um encontro com Ele. Só que esse encontro está cheio de desafios. Amontoado, não tem nenhum chamado de Deus, nenhum convite de Deus que não tenha um desafio por trás.
que não tenha uma renúncia por trás. Deixar o que você conhece precisa de renúncias. Subir uma montanha não é fácil, gente. Quando eu era adolescente, eu viajava muito. Eu nasci numa cidade no sul da Venezuela, que é onde moram os gaúchos venezuelanos, os llaneiros. E cada vez que eu saía de férias na escola, eu visitava a capital. E a capital se chama Caracas. Fala comigo, Caracas. E cada vez que eu ia para Caracas, eu ficava maravilhado, porque tinha uma montanha gigante. Caracas tem um vale muito bonito. Do outro lado dessas montanhas, adivina que está? O Mar Caribe. Bem morno, quentinho, areias brancas. Tudo bem legal. Muito parecido com o Mar Gaúcho. Cada vez, quando eu era adolescente, que visitava Caracas, eu olhava para essa montanha e eu falava para essa montanha, e eu falava, um dia eu vou escalar essa montanha. Um dia eu vou subir essa montanha. Essa montanha, quando é Natal, quando é 1º de dezembro, eles ligam uma grande cruz lá no topo da montanha, uma cruz gigante, gente, que se vê de qualquer parte da cidade. Caracas tem um clima extraordinário, porque como ela tem montanha e do outro lado tem um clima quente, a mistura dos dois climas gera uma primavera. É uma constante primavera. É o mesmo clima o tempo todo. Você pode usar a roupa o tempo todo. Eu fui a pesquisar e a montanha mais alta, que é aquele pico que está lá, que se chama o Pico Naiguatá, se chama assim em espanhol, se fala pico Naiguatá. Tem 2.765 metros. Com 19 anos, quando fui estudar para Caracas, quando fui estudar engenharia em sistemas, eu fui estudar para lá e uns amigos me convidaram para subir essa montanha. Eu falei, é minha oportunidade de cumprir o sonho de um adolescente sendo jovem. Uma das grandes coisas que falo para seus líderes de adolescentes, uma salva de palmas para seus líderes. Uma das coisas extraordinárias que eu falo para seus líderes é que eles se lembrem sempre dos adolescentes que eles foram. E que esse adolescente que eles foram se sinta orgulhoso do jovem que eles são agora. Porque eu me sinto orgulhoso da liderança que o Senhor levantou aqui no Amontoado para conduzir, levar para grandes montanhas a próxima geração. Vocês têm líderes abençoados, consagrados, santificados, revestidos de honra e de dignidade, consagrados ao Senhor. Com 19 anos eu queria honrar o sonho desse adolescente e subir essa montanha. Ninguém dava um centavo por mim. Porque eu nasci numa parte do país que não tem montanhas. Então eu tinha que ser o pior de todos subindo essa montanha. Só que eu descobri que se eu ia na frente, eu podia descansar mais. E eu comecei a subir. E a descansar. E a subir. E a descansar. Você, para poder subir essa montanha, torna em torno de umas 12 a umas 14 horas para chegar lá na parte de cima. Nessa parte de cima acontecem coisas extraordinárias. Eu subi essa montanha pela primeira vez e única vez na minha vida em 9 horas. Eu subi e eu esperei a todos meus amigos, todos caraquenhos. E eu esperei a todos os meus amigos e falei, bem-vindo ao topo da montanha. Quando você sube uma montanha, você tem desafios. Se a montanha é alta, tem uma pressão. Mas nessa montanha você pode enxergar coisas maravilhosas. A primeira vez que eu subi nessa montanha com a Cláudia, o Senhor me deu uma foto, que é um memorial no meu coração. Porque nessa montanha você consegue fazer duas coisas quando você chega no topo. Você olha para aquele lado e vê toda uma cidade. E você faz assim e olha todo o mar. Você só dá uns passos e vê uma cidade gigante. Você dá outros passos e você enxerga todo o mar. E eu tenho uma memória dessa montanha, porque o mais bonito dessa montanha não é a montanha. Para mim é uma pessoa. Conquistar uma montanha e o amor da tua vida não é fácil. Leva tempo, esforço. É um grande desafio conquistar uma montanha.
Tudo é difícil no caminho da conquista. Para poder amadurecer ao chamado de Deus, você precisa falar que sim para Ele. Mas também você precisa entender que você precisa passar por um processo de escalar uma montanha. Subir uma montanha, dependendo da altura, está cheio de pressão. Falta ar, você se esgota, você se cansa. Só que tem uma coisa lá naquela montanha, e em todas as montanhas, que só quem sube, só quem aceita o convite, só quem aceita o desafio, vai enxergar. Lá no topo da montanha, você começa a enxergar melhor as coisas. Lá no topo da montanha, você começa a perceber que Deus te dá mais perspectiva. Lá no topo da montanha, sua visão se expande. Você vê, enxerga coisas que você não conhecia, do jeito que só Deus te pode mostrar. A semana passada eu falei para vocês que Deus tinha um desafio para vocês. E esse desafio era amontoado: combate o bom combate, termine a corrida, guarde a fé e receba a tua coroa de justiça. Eu acredito que Deus tem muitos desafios para nós daqui para frente, gente. Desafios para entrar na sua presença, convites de Deus para escalar montanhas como ministério e como igreja. Combate o bom combate. Termina a corrida. Termina a corrida. Deixa que Deus coloque uma medalha no teu peito. Corre amontoado, corre aos pés da cruz, sobe tua montanha. Deus está te chamando, aceita o desafio, tem um encontro com o Deus que te fez livre. Deixa que Jesus coloque uma meta na tua mente, um desafio no teu coração e uma medalha no teu peito, porque a nossa meta, o nosso alvo, o nosso limite não é o céu, e o céu não tem limites. Uma das coisas que eu aprendi quando eu pulei de paraquedas é que o céu não tem, é o limite de absolutamente nada, porque esse céu revela a glória do meu Deus, de teu Deus, do nosso Senhor. Tenha maior vontade de se preparar para a sua carreira. Que tua vontade de estar preparado para a tua carreira, para a tua batalha, seja maior que tua vontade de vencer. Para vencer, você precisa estar preparado, porque o sucesso ama a preparação e ele odeia a preguiça. O sucesso ama a preparação e odeia a preguiça. Quem reclama da preparação nunca vai viver a alegria da conquista. Nunca vai viver a alegria da conquista. Quem pede chuva não pode reclamar da lama. Há algo especial no monte de Deus amontoado. Algo profundo. Se você aceita esse convite, se você diz que sim para esse desafio, então você vai ganhar uma coisa. Você vai ganhar intimidade. Suba o monte. Venha até mim. Deus se aproxima de um jeito extraordinário e poderoso na nossa vida. Mas ao mesmo tempo, Deus, que é teu Deus, se aproxima com intimidade. O Deus santo, fulgurante, cheio de glória, se aproxima. E isso é uma verdade profunda e bela. Que o Deus que criou o universo se aproxima. É um Deus próximo. Há algo especial e profundo na intimidade com Deus. E esse é algo especial e profundo, é comunhão e revelação na sua presença. É um Deus que se aproxima inclusive nas tempestades. É um Deus que caminha através das tuas tempestades. É um Deus que te chama e te fala: venha, fica aqui, olha para mim, não enxergue essas tempestades, olha para mim.
Essa imagem, vocês sabem o poder que tem na minha vida. Vocês sabem o significado de Pedro sendo chamado por Jesus para transitar através da tempestade. Vocês sabem o símbolo, o memorial, o poder e o impacto que essa palavra tem na minha vida. Sabem por quê? Porque com uma palavra, amontoado, com uma palavra, bem, Deus está te chamando a fazer coisas impossíveis pela fé. Com uma palavra. Bem, fica aqui. Fica aqui. O Deus que caminha através da tempestade é o Deus que se revela. É o grande eu sou. E vocês sabem que eu sou é a fórmula verbal da autorrevelação de Deus. Do outro lado da tempestade, há um Deus que ainda não conhecemos. No topo daquela montanha, Moisés vai ter um encontro com um Deus que ainda ele não conhece. No topo dessa montanha vamos a enxergar tudo com perspectiva. Nossa visão vai se expandir. Vamos a compreender todas as coisas. O Deus se vai revelar plenamente, profundamente e intimamente. Isso se chama comunhão perfeita com Ele. Um dia, amontoado, nós vamos enxergar que Romanos 8:28 sempre foi verdade. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Suba o monte, venha até mim e fica aqui, amontoado. Fica aqui. E a pergunta é onde, Raul? Onde fica esse lugar onde Ele me chama para subir para uma montanha? Onde fica esse lugar onde posso ter um encontro com Ele? Onde fica esse lugar onde Ele me desafia e com uma palavra me chama a fazer coisas impossíveis pela fé? Onde fica esse lugar onde Ele se revela? Esse lugar fica na sua presença. O Deus que se revela, o Deus que te desafia, o Deus que está fazendo coisas sobrenaturais em tua vida e através da tua vida, se revela na sua presença. Suba ao monte, venha até mim e fica aqui. Fica aqui. Por que Ele está falando isso? Porque você leva muito tempo longe. Você leva muito tempo longe. A presença de Deus é algo que você não pode produzir. Você não pode imitar. Você não pode comprar. Ou você anda nela ou você não anda nela. A presença de Deus tem algo particular, algo poderoso. Ela te dá direção. Ela te ajuda a tomar decisões. Suba o monte, venha até mim, fique aqui e lhe darei. Olha o que você ganha quando você sube o monte, quando você aceita o convite, quando você aceita o desafio, quando você vai para a sua presença, quando você fica na sua presença. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para instrução do povo. Aquele que sobe a montanha, aquele que está na sua presença, aquele que fica na presença de Deus, tem direção. Você vai saber para onde ir. Você vai saber que montanha escalar, que caminho transitar, que carreira terminar e, sobretudo, onde ficar. O Deus que se revela te dá tudo isso e mais. Sube a montanha, vem até mim, fica aqui, e então, fala comigo, e então, você vai conhecer algo poderoso. Corre com tua Bíblia para o versículo 15. Corre para a tua Bíblia para o versículo 15. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte,
E a glória do Senhor, permaneceu sobre o monte Sinaí. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Nesse lugar, nessa montanha, Moisés aprendeu que tudo o que começa na sua presença termina sua glória. Tudo o que começa na sua presença termina na sua glória. Desde quando você não está na presença íntima e profunda do chamado que o Senhor te deu? O louvor pode subir. Desde quando? Desde quando você não aceita desafios com Deus? Desde quando você não se está preparando para as suas corridas, para os desafios que Deus tem pela frente? Eu acredito que Deus tem coisas extraordinárias para ti, porque o que está acontecendo nesta igreja não é normal. O que está acontecendo nesta igreja é sobrenatural. É sobrenatural. Por que você está tão longe? Por que você está tão longe? A ideia da glória, amontoado, a ideia da glória de Deus envolve a revelação de quem Deus é. Quando Deus manifesta sua glória, automaticamente Ele se revela como Ele é. O que nós estamos presenciando nesses versículos é uma teofania, uma manifestação visível, poderosa e sobrenatural da presença de Deus. Nessa teofania o Senhor se está manifestando. Nessa teofania o Senhor se está revelando. Nessa teofania o Senhor está mostrando para Moisés quem Ele é. Um homem chamado Paulo escreveu para os Filipenses umas palavras extraordinárias: tudo o que eu quero é conhecer a Deus, experimentar em mim o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, tornar-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dos mortos. Não tem nada que nos distinga mais como povo de Deus que a sua presença. A marca mais poderosa que vai ter este ministério é a presença de Deus. É a presença de Deus. Este é um ano de encontros na minha vida, vocês sabem disso. O Senhor me desafia e me chama a ter encontros com Ele. O Senhor desafia e te chama a ter encontros poderosos com eles. Para que servem os encontros na tua vida? Para que Deus se revele. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés recebeu instrução, direção de parte de Deus. Nesses 40 dias, Moisés recebeu todas as instruções de como construir um tabernáculo, um lugar para que a presença de Deus possa habitar. O profeta Zacarias, olhando para esse tempo, vai escrever no seu livro, no capítulo 2: eu venho a fazer de você a minha habitação. O profeta Zacarias vai olhar para trás e vai olhar esse tabernáculo e vai falar lá na frente: o nosso grande sumo sacerdote entrará na presença de Deus, entrará no Santo dos Santos,
E através do seu sacrifício, nós teremos livre acesso à presença mesma de Deus. E nós vamos a poder entrar, não ser mais nenhum intermediário, porque o nosso sumo sacerdote, Jesus, vai abrir a porta para nós. Nós vamos entrar na presença desse Deus livremente, porque Ele vai habitar entre nós. Ele vai habitar. Não precisamos de tabernáculos humanos, de tabernáculos físicos ni de templos. Porque o templo do Espírito, Deus que habita em ti, a muralha de fogo e a sua glória que se manifesta, está em ti. Fica aqui. Fica aqui. Você não entende o que Ele está falando? Fica aqui. Suba o monte, aceita o desafio. Venha de mim. Fica aqui. Vou te mostrar coisas que tu não conheces. Visões que ainda tu não tem. Profecias que ainda não foram liberadas para ti. Sonhos maiores que tu ainda não conheces. Olhando para trás, Cláudio e eu podemos enxergar que hoje nós vivimos que ontem era uma promessa. Olhando para trás, Cláudio e eu podemos enxergar que começa na sua presença, termina na sua glória. Foi ali, foi nesse encontro dessa montanha que Moisés aprendeu isso. E quando você está na presença de Deus, quando você coloca a presença no primeiro lugar, na construção do seu tabernáculo espiritual, Deus vai colocar na tua vida maná do céu. Deus vai colocar na tua vida a vara do Arão. Deus vai colocar na tua vida as tábuas da lei. Deus vai colocar a vara de Arão. Isso significa autoridade e milagres. Você vai ver milagres. É o que nós estamos vendo nesta igreja. Uma igreja onde cada discípulo entra em cada casa é uma igreja. Deus vai colocar as tábuas da lei, palavra, direção, propósito. Não vai faltar palavra. Não vai faltar milagres. Não vai faltar autoridade. E Deus vai colocar um maná do céu. A provisão de Deus. Na tua casa não vai faltar, na tua casa não vai faltar nada. E vai sobrar palavra, provisão, milagres, autoridade. É o que o Senhor oferece àqueles que estão na sua presença. Deus que se revela na sua glória. Tira as sandálias dos pés. É santo. Nesse lugar vamos entrar revestidos de honra e dignidade. As marcas da identidade e da santidade. Nesse lugar, o Senhor, nosso Deus, vai se revelar. Vai mostrar a sua glória. Vai te chamar. Sob onde fica aqui. Fica aqui. Que vive na sua presença. Conheça a sua glória. De hoje, você até está fazendo tudo de hoje. Você está te desafiando. Sim.